Olá, professores. Meu nome é Maiara, sou enfermeira de formação, analista educacional na Escola Técnica do Hospital Albert Einstein. E por meio deste vídeo, vou falar para vocês um pouquinho sobre o modelo de avaliação baseado em atividades profissionais confiáveis, Trustable Professional Activities, o que chamamos de EPAs. Esse modelo de avaliação, ele é pautado no feedback, na observação direta do aluno. Existem algumas atividades profissionais que nós julgamos serem confiáveis para que o aluno realize e, por meio deste modelo de avaliação, nós vamos entender se o aluno é confiável em realizar aquelas determinadas atividades sem supervisão direta do docente ou se ele não está confiável conforme ali o momento dele em estágio. Nós temos um pequeno manual, irei compartilhar aqui com vocês. Neste manual, nós deixamos descrito quais são as atividades profissionais confiáveis determinadas para os cursos técnicos. Então, a primeira atividade profissional confiável é aferir sinais vitais e glicemia capilar. Nossa expectativa é que o aluno realize a aferição de pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, glicemia capilar. Além disso, interprete e identifique as alterações, comunique as anormalidades. O aluno também precisa realizar a anotação de enfermagem. A atividade profissional confiável 2, realizar medidas de higiene e conforto. A atividade profissional confiável 3, realizar procedimentos básicos e manusear dispositivos relacionados à assistência. Então, drenos, sondas, catéteres, estomas, realização de procedimentos como punção venosa, coleta, aspiração. Então, todos os procedimentos básicos e o manuseio de dispositivos inerentes aí à equipe de enfermagem. E a atividade profissional confiável 4, administrar medicações por todas as vias. Então, oral, sublingual, mucosa, nasal, oftálmica, retal, intravenosa, subcutânea, intramuscular, todas essas vias, de administração. Cada atividade profissional confiável tem algumas competências que nós entendemos que são importantes. Então, a ideia aqui não é que o aluno realize somente a tarefa, mas sim que ele faça isso com base nestas competências. Então, por exemplo, na aferição de sinais vitais, nossa expectativa é que ele realize os sinais vitais, mas que na competência comunicação ele se apresente ao paciente, explique o procedimento, registre o procedimento, trabalhe em equipe, que ele busque ajuda, se caso for necessário, esteja entendendo que dentro daquele contexto é necessário, né, recorrer a alguém para poder realizar o procedimento. Em relação ao profissionalismo, nós esperamos que ele faça em tempo, que ele não burle dados, que ele não compartilhe informações sensíveis do paciente com outras pessoas que não estejam envolvidas ali no cuidado. Em relação à expertise técnica, a gente está falando de fato da técnica em si, e a consciência situacional é ele identificar alguma contraindicação. Então, por exemplo, ele tem um paciente ali que tem uma mastectomia, ele consegue identificar que não é possível aferir pressão arterial no membro, né, correspondente à mastectomia, ou tem um paciente que tem um catéter central de inserção periférica e ele também não pode posicionar ali um manguito. Então, é necessário que ele tenha essa visão global, aí consiga ter essa consciência situacional. Aqui no nosso manual nós temos descritas todas as 4 atividades profissionais confiáveis, e pensando nessas colunas, aqui nós estamos falando de situações em que ocorre necessidade de correção imediata do docente, e aqui na última coluna é o suprassumo, é o máximo que a gente espera do aluno. Então, ele é tão bom assim que ele até consegue ensinar o outro. Então, vale a pena também o docente dar uma lida detalhada aqui em cada uma dessas e a gente tirando dúvidas juntos. E cada cor corresponde a uma competência. Então, por exemplo, aferir sinais vitais e glicemia capilar, aqui a gente tem comunicação, profissionalismo, expertise técnica e consciência situacional. Então, cada atividade profissional confiável vai ter aí as suas competências descritas, e aqui nós temos as 4 atividades profissionais confiáveis descritas no manual. Então, o que que a gente vai fazer ali na prática? Observar o aluno. Então, nós precisamos que o preceptor de estágio faça uma observação direta do aluno e que, com base nas atividades profissionais confiáveis, faça relatórios de observação semanais do aluno, e assim, o máximo de relatórios possíveis, melhor, descrevendo situações ou fatos que aconteceram no campo de estágio que fazem a gente ter
aí uma avaliação seja positiva ou negativa relacionada com cada atividade profissional confiável. E é importante que o docente, o preceptor de estágio, sempre paute a sua observação no feedback. Então, é uma construção. A ideia é que o aluno seja sinalizado nos pontos de melhoria de forma assertiva e que ele seja corrigido ali diariamente para que ele possa evoluindo e entendendo onde ele melhorar e no final ele esteja conforme a nossa expectativa. Ao final, a gente vai fazer um conselho, então todos os professores vão se reunir, principalmente os professores onde o aluno passou por aqueles rodízios, e nós vamos, com base nos relatórios, com base nos relatos de observação diários dos docentes ou semanais, né? A gente vai olhar para ter uma visão geral ali do aluno, e em conjunto comigo, fazendo ali a coordenação, nós vamos definir se aquele aluno ele é confiável para fazer sozinho ou não. Então, a gente vai lá olhar. EPA 1. O aluno é confiável ou não confiável, tá? E essa gradação aqui, descrita nessa parte de conselho de tomada de decisão, ela vai variar conforme o momento de estágio no curso. Então, por exemplo, hoje no nosso curso técnico em enfermagem, nós temos estágios que ocorrem no segundo semestre, no terceiro semestre, no quarto semestre do curso. No primeiro semestre, a nossa expectativa é que o aluno seja confiável para casos simples, porque o objetivo e o foco do estágio é que ele saiba prestar assistência de enfermagem ao paciente hospitalizado de baixa complexidade. No terceiro semestre do curso, o aluno ele já faz estágio em ambiente de semi-intensiva, centro cirúrgico e um hospital privado. Então, a gente já espera que ele seja confiável para casos simples e aumente aí o grau de complexidade. E no último semestre do curso, o aluno vai realizar os estágios em pronto atendimento, nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento e nas unidades de terapia intensiva. Então, ao final, ele precisa estar confiável para casos simples, complexos e emergências. Essa é a nossa expectativa. Então, no conselho, nós vamos olhar aqueles relatórios dos alunos e dizer se eles estão confiáveis ou não. E caso ele não esteja confiável, aí é um caso de reprovação. E estando confiável, o aluno está aprovado e habilitado no estágio, tá certo? Este é o nosso formulário de observação, tá? É um link enviado para os professores, onde pode ser preenchido via celular. Este manual, ele está aqui, anexo. Então, aqui tem uma introdução do que são as atividades profissionais confiáveis, o manual que o docente pode acessar, a data, que vai ser a data do registro. Aqui o docente, ele vai colocar o nome dele, por exemplo, eu vou colocar aqui meu nome para fazer um exemplo, tá? O estágio, eu vou selecionar aqui qual é o rodízio de estágio que eu estou sendo responsável ali pelo aluno. Eu vou colocar aqui, por exemplo, unidade básica de saúde. No momento, eu vou colocar pacientes graves e emergência. E aqui eu vou selecionar o grupo. Aqui a ideia é que apareça um carômetro, né? E tem aqui um exemplo de um grupo de alunos e que o professor possa lembrar ali pelo rostinho do aluno, né? Quem é. Aqui será selecionado o nome do aluno. E aqui eu posso selecionar, por exemplo, me chamou a atenção algo positivo ou negativo, tanto faz, sobre essa aluna em relação à aferição de sinais vitais. E aí eu posso aqui selecionar. Nessa nota também tem uma explicação para que o docente possa relembrar o que significa aquela atividade profissional, né, na hora de fazer o preenchimento do formulário. E aqui o docente vai tomar nota de algo que aconteceu. E aí, o relatório mais rico que a gente tem podem ser registros curtos, tá? Na prática, o que a gente precisa do professor é de, no mínimo, uma anotação por aluno por semana, seja elencando pontos positivos ou elencando pontos negativos. E o professor, ele pode relacionar essa anotação com qualquer atividade profissional confiável, e a gente ainda deixa aqui um último tópico de atitude profissional, porque entendemos que durante os estágios podem acontecer algumas situações relacionadas com atitude profissional e pode ser essa necessidade aí do docente de relatar, tá certo? E aqui, por exemplo, eu quero dizer que a aluna realiza aferição de sinais vitais no paciente grave, posicionando os eletrodos de maneira adequada e registrando de 2 em 2 horas
É, os parâmetros importantes ao paciente, tá? Se for aí aqui eu digo se foi dado feedback para o aluno sim ou não e submito. Eu vou colocar aqui um exemplo também de uma anotação negativa. Então, aluna não posiciona os eletrodos de maneira adequada, o paciente passa períodos sem o manguito, não realiza rodízio do sensor de oximetria, né? E isso a faz ainda não estar confiável para esta EPA, tá? Então, assim, a gente precisa que o docente fale o fato. Por exemplo, o docente às vezes escreve: aluno, aluna não possui planejamento. Essa é uma anotação muito geral. Porque a minha pergunta sempre é: por que o aluno não tem planejamento? Algo aconteceu em campo de estágio para que o professor diga que o aluno não tem planejamento? É essa a história que eu preciso saber. Ah, ele não tem planejamento porque eu peço para ele fazer a aferição de sinais vitais em 2 horas, ele não consegue, ele se desorganiza porque se distrai com outra coisa, o tempo passa, é necessário que seja colocado o registro, ou ele faz a medida, mas ele não coloca no prontuário. Enfim, descreva exatamente o que que acontece na prática para que o aluno não consiga, ter organização ou ter planejamento, tá? Então, quanto mais específica for a anotação, melhor, e quanto mais específico for o feedback para o aluno, melhor. Com exemplo, é muito melhor a gente conseguir deixar claro para o aluno o que que a gente espera dele, aquilo que não atendeu a nossa expectativa enquanto professor, e traçar um plano de ação também para que ele possa melhorar. Então, da próxima vez, a gente vai combinar que vai ser feito isso, isso e isso. E isso também pode partir do aluno, não só do docente. O aluno também precisa, ser incentivado a ele mesmo pensar em planos de ação que possam melhorar a sua performance e a sua, atividade durante o campo de estágio, tá certo? E aí aqui a gente coloca e põe submeter. E o professor ele pode preencher quantos formulários forem necessários, tá bem? Esse vídeo foi bem sucinto, com o objetivo de exemplificar rapidamente aí o que a gente espera. Agradecemos bastante a parceria de todos os professores e o trabalho de vocês é fundamental para a formação dos nossos alunos. Muito obrigada a todos, ficamos à disposição para dúvidas e um grande abraço.